estava ali só. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, pela oportunidade de nós estarmos aqui na Tua presença. Pai, eu te peço neste momento entendimento, revelação da Tua palavra. Revela-me, Senhor, a Tua palavra. Revela a Tua palavra, Pai, para estes ouvintes, ó Deus. Que nós não fiquemos da mesma maneira, mas que nós possamos ser transformados, ó Pai, mudados pela ação do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é obedecendo sempre a Cristo. Irmãos, esta passagem que Jesus anda por cima do mar é uma passagem que todos nós aqui temos amplo conhecimento e muitas pessoas, inclusive eu, já preguei muitas vezes esta passagem. Você já deve ter lido, já deve ter pregado, já deve ter ouvido muitas pessoas falando sobre isso. Mas eu quero que você dobre a sua atenção para que você compreenda que os apóstolos, os discípulos, estavam na direção do Senhor Jesus Cristo. Entendam, Jesus os chamou, Jesus os trouxe para perto dele, e Jesus dirigia os passos daqueles apóstolos. Neste caso aqui, Jesus estava na direção até mesmo do barco, até mesmo da vida deles. E é isso que nós precisamos compreender. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que quem está na direção é o pastor. Muitas vezes nós achamos que quem está na direção são os líderes da igreja. Mas eu estou aqui para te dizer que é Jesus Cristo que está na direção das nossas vidas. Se nós pensarmos em direção como um veículo, ele está ali, sentado ao volante, conduzindo o veículo, o ônibus, o carro, ou o que você puder imaginar. Se você pensar no barco, ele vai estar lá, no leme, conduzindo, dando a direção. Irmãos, nós não podemos perder esta visão, que nós estamos na direção do Senhor Jesus Cristo, porque se nós perdermos esta direção, nós vamos começar a ouvir o que a pessoa A está falando, o que a pessoa B está falando, o que a pessoa C está falando. Não importa, o que importa é a direção que Jesus está dando para as nossas vidas. Veja que a nossa leitura inicial é clara. Jesus fala, logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Então, Jesus deu uma ordem. E o que os discípulos fizeram? Obedeceram. Então, se você está debaixo da ordem de Jesus, na obediência, pode ter certeza que tudo vai dar certo, segundo a vontade de Deus. Mas entenda isso, o início já revela tudo. Não tinha aquela possibilidade dos apóstolos falarem, não, Senhor, a gente quer ficar com o Senhor aqui. Pedrinho não quer ir não, Joãozinho não quer ir não. Não, Tiaguinho, fica aqui, Tiaguinho. Não, Tiaguinho não quer ir. Então, não tem, meus irmãos, esse tratamento dengozinho, diminutivozinho para as pessoas, não. Era uma ordem, olha, vocês, todo mundo aqui, ó, entra no barco, atravessa e me espera lá do outro lado. Acabou. Foi o que eles fizeram, eles obedeceram. Eles não ficaram ali conversando, falando, mas será que não é melhor o Senhor vir com a gente? Vem com a gente, para que o Senhor vai ficar aí? Não tinha isso. Nós precisamos compreender que na presença de Deus
Ele é o Senhor e nós estamos aqui para obedecer. Se nós fizermos isso, meus irmãos, vai dar tudo certo. E Jesus continuou fazendo o trabalho dele. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus, ele falou assim: eu vou ficar aqui, vou despedir a multidão e depois eu vou encontrar vocês. Aí Jesus despediu a multidão e decidiu orar. Aí ele pega e sobe ao monte para orar. Então entenda que subir ao monte aqui era um local onde Jesus orava sozinho. O monte não quer dizer que o monte é mais poderoso do que, por exemplo, você orar aqui na igreja, ou você orar ali no meio da rua, ou você orar no vale, ou você orar dentro da sua casa. Esse monte que Jesus se retirava para orar, simboliza que ele ficava sozinho, ele queria ter um momento a sós com Deus. Então, nós também não podemos colocar o monte como algo místico na nossa vida. Olha, se você quiser receber ou ter a direção de Deus, você tem que estar no monte, ou você tem que estar no vale, ou você tem que estar em tal lugar. Você precisa estar ligado no Senhor Jesus, onde você estiver. Porque onde você estiver, se você estiver ligado a Cristo, você vai estar na direção de Deus para a sua vida. E aqui, Jesus, ele mudou de ideia. Eu vou despedir a multidão e eu vou ter com vocês. Aí Jesus despediu a multidão e decidiu: eu vou ficar aqui, vou subir esse monte e vou orar. E foi o que Jesus fez. Foi passando o dia, entrou a noite adentro. E Jesus estava lá no monte orando. Mas de longe Jesus enxergava o barquinho, o barco atravessando. E como Jesus viu que eles estavam numa certa dificuldade. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, aproximadamente 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha a ideia de Jesus. Jesus, ele viu eles lá em dificuldade e resolveu caminhar por cima das águas. Este é o mesmo Jesus que está presente aqui no meio de nós. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Por isso que nós estamos na direção dele. Um pastor, ele não pode andar por cima das águas. Um líder, ele não pode andar por cima das águas. Mas Jesus anda por cima das águas. Isso foi algo extraordinário, fora do comum. E aqueles discípulos, vocês vão ver o que aconteceu com eles. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Imagine aqueles homens dentro daquele barco, gritando. Só homem, não tinha mulher. Não pode nem falar assim que as mulheres gostam de fazer escândalo. Homens fazendo escândalo, escandalosos. Nós estamos falando de quase 2000 anos atrás. Os homens gritando, achando que era um fantasma. Veja, eles eram apóstolos, eles eram discípulos enviados de Jesus, e mesmo assim eles tinham medo. Mesmo assim eles entraram em pânico. O sentimento de medo tomou conta da vida deles, porque eles nunca tinham visto algo daquele tipo. Era algo fora do comum. Preste atenção numa coisa: não importa o que você está vendo, não importa que medo você tenha, se Jesus está na direção, tudo vai dar certo. Neste caso aqui, não tinha nenhum motivo para o pânico, nenhum motivo para a gritaria, nenhum motivo para o medo. Mas eles, como seres humanos, estavam gritando com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus também não esticou muito aqui a conversa, não. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, se você pega essa palavra para a sua vida,
você pode entender como o Senhor Jesus gosta de operar. Ele gosta de operar no meio do vento contrário. Ele gosta de operar no meio do pânico, do medo, da gritaria. Ele diz: calma, eu estou aqui, sou eu. Não é fantasma, sou eu. E é neste momento que você encontra a paz. É neste momento que você sabe que você não está neste mundo jogado, que você não está neste mundo abandonado, que você não está só aqui. Jesus está contigo, Jesus está conosco. Ele estava olhando lá de cima do monte, e ele desceu e resolveu caminhar por cima das águas. Irmãos, prestem atenção. Os discípulos, os apóstolos, não oraram. Eles não pediram nada naquele momento. Eles só gritaram, eles só ficaram com medo, e Jesus foi ali e disse: calma, tenha um bom ânimo, sou eu. Às vezes, irmãos, as pessoas, elas estão com tanto peso, com tanta dificuldade, que às vezes elas não conseguem orar. Jesus, me ajuda, cadê o Senhor? Ó Senhor, por quê? Porque aquele momento do desespero que tomou conta deles, aquela gritaria, aquela coisa, eles precisavam de uma palavra, e foi o que Jesus deu. Jesus deu uma palavra para eles, porque eles não estavam em condições de falar nada, eles não estavam em condições de raciocinar, porque eles estavam no meio de um pânico, de um medo terrível, de uma situação que estava abalando a vida deles. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro, ele queria uma prova de que era o Senhor Jesus, porque até ali eles não estavam reconhecendo o Senhor Jesus. E Pedro, como já estava acostumado a falar com Jesus, ele tomou a dianteira e falou: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Compreenda, Pedro, ele sabia que por ele não andaria por cima das águas. Mas se o Senhor Jesus mandasse, ele poderia andar, porque ele já conhecia o poder de Deus, ele já conhecia o trabalhar de Jesus. Isso somos nós, irmãos. Nós que estamos na igreja, nós sabemos que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Nós sabemos que Ele pode intervir, que Ele pode agir, que Ele pode operar. Então, mas veja bem, mas nós não operamos por conta própria. Se você é discípulo de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, você sabe que você não pode sair pisando em cima das águas por conta própria. Tudo que você for fazer tem que ser na direção de Jesus, porque Jesus deu a primeira ordem, ele mandou que eles atravessassem. E agora Pedro vai até Jesus perguntando se é o Senhor. Ele dirige a sua voz ao Senhor falando: olha, se for o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Porque ele sabia que o poder não estava na palavra dele, mas estava na palavra que sai da boca de Jesus. A questão é se eu sei disso. Eu que estou caminhando com Jesus, você que está caminhando com Jesus, você sabe disso? Que não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que Deus fala através de mim. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus quer. E aqui neste momento, Pedro, que sabia obedecer às ordens de Jesus, ele entendeu que ele estava na direção de Jesus, ele foi e falou: se és tu, manda-me e ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Só isso também. Agora Pedro, coloca o pé direito. Isso, segura Pedro. Aí, pera, calma. Agora põe o esquerdo. Isso, Pedro. Isso. Agora vem. Isso. Não teve isso. As pessoas esperam isso de Deus. As pessoas querem os pormenores, os detalhes. As pessoas querem aquelas coisas. Irmãos, nem sempre Deus vai dar detalhes. Foi só uma palavra: vem. E Pedro foi e começou a caminhar. Existem situações na nossa vida que, se a gente ficar esperando muito tempo, nada vai acontecer. Porque às vezes a palavra de Deus, ela já veio, ela já passou e nós continuamos esperando. Ali Pedro estava ligado naquilo que Jesus está falando.
Ele estava atento. O que ele vai falar? Vem, ele foi. Porque se você... tem muitas pessoas que fazem isso. Elas estão esperando algo de Deus, mas elas deixam para lá. Não, tá bom, deixa para lá. Não sei se deixa, eu já pedi, não sei. Se Deus quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, não faz. Esquece. Entenda. Pedro estava ligado no andar de Jesus. Jesus falou, ele prestou atenção e ele obedeceu. Olha o que a palavra de Deus diz. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha a trajetória. Primeiro houve grito, houve pânico, houve medo. Depois Jesus falou que era ele. Aí Pedro faz o desafio, anda por cima das águas. Pedro sente o vento contrário, fica com medo e Pedro começa a afundar. E aí sim, Pedro clamou ao Senhor. Pedro começou a gritar: Jesus, me socorra, me tira daqui, Jesus. Eu estou precisando do Senhor. Entenda as fases do que estava acontecendo no meio daquela água. Olha o que todas essas coisas aconteceram ali em poucos segundos, uma atrás da outra. Irmãos, a vida é assim. As coisas vão acontecendo uma em cima da outra. Se você não estiver na direção de Jesus, se você não estiver ligado que Jesus está te observando, está ali te acompanhando, você perde as coisas. Porque as coisas acontecem muito rápido. As coisas acontecem de uma hora para outra. E é nessa hora que está acontecendo que você precisa estar ligado com Deus. Porque se você desviar o seu foco de Deus, se você desviar o seu foco de Jesus, se você por um momento começar a prestar atenção, olha como é que está o tempo, pronto, você começa a afundar. Pedro, ele se distraiu. Pedro, ele começou a sentir o vento e falou: opa, eu estou fazendo uma coisa aqui, e começou a afundar. Porque ele deixou por um instante de entender que o fato dele estar andando por cima das águas era na palavra de Jesus e não na força dele. Então por que ele teve medo do vento? Por que ele começou a afundar? E por que nós vemos pessoas que estavam indo muito bem afundando? Por que nós vemos pessoas que estavam debaixo da direção de Deus, debaixo da direção do Senhor, no barco do Senhor, fazendo a obra do Senhor, afundando? Por quê? Essas pessoas, em algum momento, elas começaram a olhar para o tempo. Irmãos, o tempo, ele nos engana. Às vezes, amanhece um sol e termina com aquela chuva de alagar tudo. Às vezes, amanhece um frio e de repente esquenta. Às vezes, amanhece chovendo e depois abre o tempo e vem o sol. O tempo, ele vem com chuva, vem com sol, vem com nuvens, ele vai mudando. Sopra o vento forte, de repente acaba o vento, não tem vento nenhum. Entenda, as circunstâncias da natureza ou dos problemas da nossa vida não tem poder de nos afetar se nós continuarmos ouvindo a voz de Jesus e seguindo as ordens do Senhor. Quando nós paramos de ouvir a voz, quando nós paramos de seguir a instrução do Senhor, nós corremos o risco de afundar como Pedro afundou. E a Bíblia fala aqui do clamor dele: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O vento fez ele duvidar. A ação do tempo trabalhou contra ele. Entenda uma coisa: quando você pede algo a Deus, e você sabe que Deus pode fazer, como nós sabemos, e você persiste, você fica ligado com o Senhor, e você vai trabalhando isso com o Senhor, creia que o Senhor é poderoso para fazer. Ah, mas é impossível isso que está acontecendo acontecer. Mas pode acontecer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos isso. O Senhor fazendo coisas extraordinárias e poderosas. Às vezes Deus, ele deixa a pessoa chegar no limite
para mostrar, não foi você, fui eu que realizei. Então, se nós vivemos pela fé, nós não podemos duvidar, porque o erro do apóstolo Pedro foi ter duvidado. O vento fez ele duvidar. E aí, meus irmãos, nós temos que olhar ao nosso redor. Estamos debaixo da ordem de Jesus, estamos ouvindo a palavra de Jesus, estamos andando segundo a direção do Senhor. E por que pessoas estão afundando? Porque elas estão em dúvida. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na igreja certa? Será que este Deus é poderoso mesmo? Será que eu estou servindo o Deus certo? Será que essas coisas que estão acontecendo são de Deus mesmo para a minha vida? Ou será que isso que está acontecendo é outra coisa? Este é o problema. Quando a pessoa ela está na direção de Jesus, ela está no barco conduzido por Jesus, Jesus está falando com ela e de repente, mesmo diante das aflições, dos problemas, ela supera, ela vence coisas terríveis na vida, mas aí quando ela está andando por cima das águas, vivendo um milagre, ela começa a duvidar. Irmãos, presta atenção uma coisa, você é este milagre que anda por cima das águas. Porque se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Se eu estou aqui, e se você está aqui, que eu estou te vendo, é porque você está andando por cima das águas. O que você tem que entender é que você está debaixo na direção de Deus. Seja por cima das águas ou dentro do barco, qual foi a ordem do Senhor? Vão para o outro lado. Jesus ordenou. Então a nossa passagem neste mundo é esta passagem do barco. Nós estamos dentro da igreja, estamos ouvindo a palavra de Jesus, estamos louvando a Jesus, e às vezes precisamos sair para andar por cima das águas, às vezes nós temos ventos contrários, às vezes acontece tanta coisa, mas nós vamos chegar na Nova Jerusalém, nós vamos chegar na eternidade com o Senhor. A questão é de hoje em diante, não podemos duvidar. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que coisa extraordinária que Jesus fez. O vento que afundou Pedro, o vento que serviu para Pedro duvidar, Jesus só falou para ele assim: para de soprar, e ele parou. Então, até o vento contrário era obra do Senhor Jesus. Olha que coisa extraordinária. Então, entenda, tudo que está acontecendo é a obra do Senhor. E o que é que nós temos que fazer? Nos manter firmes na fé. Mantenha-se firme na fé, debaixo da ordem de Jesus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Olha que obra extraordinária. Jesus queria que os apóstolos atravessassem, e ele mesmo atravessou para operar milagres do outro lado. Irmãos, a nossa trajetória é uma trajetória de milagres. Se nós estivermos debaixo da ordenança do Senhor, o Senhor fará coisas extraordinárias. O Senhor fará coisas maravilhosas. Se eu desse oportunidade para vocês testemunharem, eu tenho certeza que vocês testemunhariam milagres, experiências extraordinárias, coisas maravilhosas. Agora, essas coisas que Deus opera, não tem um dia, uma hora programada. Deus vai fazer isso por isso, Deus vai fazer aquilo por aquilo. Não, as coisas acontecem, meus irmãos. O vento contrário vem, as coisas vêm para cima da gente, tudo vem contra, de uma hora para outra, mas nada pode abalar a sua fé. Eu estou debaixo da direção do Senhor Jesus Cristo e eu vou seguir em frente. É isso. Eu estou na direção do Senhor Jesus.
Guarda isso para você e pode ter certeza que você vai chegar do outro lado e você ainda continuará vendo as obras do Senhor Jesus, os milagres, as portas abertas, Deus realizando coisas extraordinárias, porque aquela tempestade, aquele vento, o mar contrário, tudo contra, não foi possível segurar o Senhor Jesus, até porque Ele é o Senhor do vento, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando você está na direção dEle, no final, você conclui a obra que Ele tem para a sua vida. Jesus ensinou, falou, vocês estão vendo aí? Isso aqui foi falta de fé. Ele teve dúvida, quando duvidou, afundou. Então não duvide e você nunca vai afundar. E se por acaso você passou por um momento de dúvida, ou está passando, Jesus está com as mãos estendidas para te levantar e colocar você de volta dentro do barco. Ou seja, você não será perdido nessa travessia. Entenda isso. Ninguém tem poder de arrancar você da presença de Deus. Nem o mar, nem o vento. Se você afundar, Ele pega você pela mão e põe você de volta. Então entenda, irmão, só tem uma solução, é chegar do outro lado, lá na eternidade. Não vai dar errado, vai dar tudo certo e nós vamos glorificar a Deus na eternidade. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso,